Bom dia, meninas! Chegamos aqui para mais uma aula. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. E na aula de hoje, quero ensinar vocês a fazer essa frasqueira lindinha, super fofa, fácil de fazer, com um molde gratuito para vocês. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ativa o sininho aqui embaixo, clica no sininho, escolha a opção receber todas as notificações, para você receber aí sempre um aviso do YouTube quando tiver uma aula nova, tá? E é toda semana tem uma aula nova aqui de costura criativa para vocês, tá bom? Pessoal, então vamos começar aqui falando dos materiais, tá? Primeira coisa, o molde. Esse é o molde, é uma página. Esse é o desenho da tampa e o fundo da nossa peça, tá? E o link para baixar o molde tá aqui na descrição do YouTube, tá bom? Nós vamos ter aqui, então, nesse papel, o molde da tampa e do fundo, e aqui, ó, tem a listinha das medidas do restante dos materiais. E eu vou passar aqui para vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer? Baixar o molde e imprimir na configuração padrão ou tamanho real, para ficar no tamanho certinho. Confere a medida. Aqui, gente, é um desenho de 23 centímetros por 16. Arredondei os cantos. Para quem não tem impressora e quiser desenhar, é super simples, tá? Então, essa parte aqui, ó, do molde, nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal, que eu escolhi esse floralzinho super delicado, olha só. Gracinha, né? É lógico que essa aqui vai ficar para mim. Então, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro, tô usando tricoline 100% algodão, tá? E 2 vezes na manta R2, é a que eu estou usando. Aqui, para adiantar, essas duas partes, que é tampa e fundo, eu já estruturei na manta. Coloquei o tecido principal de um lado, passei o ferro, virei, coloquei o tecido de forro, passei o ferro e uma costurinha bem na beiradinha toda a volta. Então, a parte ficou assim, as duas partes, tá? Agora, a gente vai para as partes que são medidas, que estão escritas aqui. Canal do zíper, nós temos duas medidas. Vocês vão ver aí que nas medidas está escrito. Canal do zíper 1, que é esse aqui, mais estreitinho, e canal do zíper 2, tá? Então, tá escrito dessa forma no molde. Canal do zíper 1 é o tamanho de 59 por 4 centímetros. Cortei uma vez no tecido principal, uma vez no forro e uma vez na manta. Aqui, coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta, tá? O canal do zíper número 2 também tem 59 centímetros, porém aqui ele é mais largo, ele tem 9 centímetros de largura. Também cortei a mesma quantidade, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta, manta R2, tá? Aqui, tecido principal, coloquei sobre a manta e passei o ferro, certo? E aqui na listinha das medidas, vocês vão ver que tem também o sustento do corpo, tá escrito dessa forma. E é 1 quadrado, é isso aqui, ó, tá? É tamanho 14 por 14, este quadrado. Cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, uma vez na manta. E aqui eu fiz igual a parte do tampa e do fundo. Coloquei tecido principal, passei o ferro na manta, virei. Coloquei o forro, passei o ferro, uma costurinha em volta. Então, já tá estruturado na manta e ficou dessa forma, tá? E por último aqui, a alça, 28 centímetros de alça chique de 20 milímetros, tá? Vamos precisar de 64 centímetros de zíper dá, tá? 64 centímetros de zíper, 2 cursores. E aqui, gente, com a sobra do forro, eu cortei aqui para fazer o acabamento de viezinho. Esse aqui tem 15 centímetros por 6, é para 2 vezes 15 centímetros por 6, é para fazer o viezinho do sustento do corpo, tá? E aqui eu cortei uma tira corrida de 70 centímetros, 2 vezes essa medida que eu tô passando, tá? Por 7. 70 centímetros por 7. O que que eu fiz? Lá no ferro de passar, dobrei ao meio e fui passando o ferro. Então, ficou dobradinho assim, ó. Esse é para mim fazer o viezinho interno. É porque, gente, eu não tinha viés rosa para poder fazer rosinha e ficar bem bonitinho. Então, vamos fazer com o restinho aqui a beiradinha do forro.
e dá super certo, tá? Na minha... Quem quiser pode fazer com viés pronto, tá? Aqui, ó, fica... Nossa, passa quase despercebido, tá vendo? Fiz com o mesmo tecido do forro, ó. Fica bem discreto, tá? Então, a gente vai fazer assim na aula de hoje também, mas ressaltando. Quem quiser pode usar o viés pronto, tá? E é isso que nós vamos precisar de materiais, tá bom? Então, vou dobrar aqui as coisinhas, deixar aqui do ladinho. Conforme for precisando, eu vou pegando. Não fica um fouet aqui em cima da minha mesa. Um fouet. O que é isso, hein? É língua de mineiro. É bagunça, significa bagunça. Bagunça. Pronto. Temos no site o kit de materiais. Todos são florais, porque o nome da frasqueira é frasqueira primavera, né, gente? Primavera tá chegando aí. E olha só que bonitinha. É esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. É da mesma cor que eu vou fazer no vídeo, aqui na aula de hoje. São os mesmos materiais, tá? Vai tecido principal, tecido de forro, manta, alça, zíper e cursor. Isso é o que vai no kit de materiais. E o molde impresso, essa folha desse jeitinho aqui, ó. Tamanho real, dobradinho, vai aqui dentro do pacotinho. Pra você fazer a frasqueira. Cada kit dá pra fazer uma frasqueira, só um pedacinho de tecido pra fazer alguma outra coisinha, um porta-moeda, alguma coisa, uma necessaire pequena, tá? Então, tem esse rosinha, que é o que eu vou fazer aqui. Tem o azul, que é da bolsinha que eu mostrei no início do vídeo pra vocês. Aí tem esse, gente, achei tão lindo, que eu tava na dúvida também, sabe, inclusive, se eu fazia com esse, porque é a coleção nova da Fabricart, chama Coleção Austrália, são 8 cores florais, 4 no tom bege e 4 azul. Tem a coleção todinha no meu site, tá? E eu achei tão lindo, olha só, gente, tão linda. Eu queria fazer com ele, mas fiquei muito na dúvida. Eu falei, como eu vou fazer pra mim? Então eu vou fazer de florzinha rosa. Mas esse tá lindo demais. Mesma quantidade de materiais, tá? E tem esse daqui, ó, de mandala. Combinando com pink, Tiffany, esse bem colorido. Esse é um tecido digital, mas eu deixei pelo mesmo valor do tecido simples rotativo, tá? Então, esse aqui tá compensando bastante, porque ele vai com tecido digital, mas tá o mesmo valor dos outros kits, certo? Como é que faz para comprar o kit de materiais? Você acessa o site www.alinerugeri.com.br, tá aqui na descrição para quem tá assistindo no YouTube, para quem tá assistindo no Instagram, o link tá no perfil, lá no meu perfil do Instagram. Tem cupom de desconto, nada mais, nada menos, gente, que 10% de desconto. É 10% de desconto. Quem aí gosta de desconto? Eu, por exemplo, quando eu vou comprar, eu amo quando tem desconto, né? Porque compensa mais. Então, 10% de desconto para você que usar o cupom da aula de hoje, que é frasqueira. Essa é a palavra, todo com letra minúscula, inclusive a primeira letra. Presta atenção na hora que for colocar o cupom, sabe? Porque tem teclado de celular, quando você vai começar a digitar, automático ele coloca a primeira letra maiúscula, tá? Então, se atentem com isso. Frasqueira é a palavra do desconto, tudo minúsculo, 10% de desconto. E tem mais, hein? No pagamento por Pix, tem mais 5% de desconto. Então, quem pagar por Pix vai ganhar 15% de desconto. A gente vai começar a nossa aula de hoje colocando a alça. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Você escolhe qualquer uma das partes que o tamanho é o mesmo, né? E vamos dobrar ao meio, juntando curvinha com curvinha nessa parte aqui, ó, de comprido que a gente fala, né? Juntou bem certinho, curva com curva, a gente vai dar um pique. É bem pequenininho, tá? Ó, piquezinho. Pronto. Um pique aqui, um pique aqui. Então, a gente sabe que está centralizado. Deixa eu ligar a máquina, só um minuto. Pronto. Ligou. O que eu vou fazer? 28 centímetros de alça. Deixa eu ver aqui se tem 28. Nosso pai tem 30, por isso que ficou um pouquinho... É 28, tá, gente? Inclusive, para quem comprar no site, eu vou mandar a alça um pouquinho maior. Então, vocês medem e tira 28. Eu gosto de mandar um pouquinho maior, eu acho melhor sobrar do que faltar. Então, eu vou mandar 30 centímetros, mas aí vocês tiram. Deixa 28, tá? Uma pontinha aqui em um dos piques. Minha banheirinha aqui, gente. É uma banheirinha onde eu guardo meu prendedor.
com pé de máquina não, desculpem, na beiradinha é com retrocesso. Então, costurei aqui, agora vem aqui, ó, pontinha da alça com o pique. Costurou aqui também, tá? O que acontece? Aqui, eu não quero que ela fique assim, ó, tão solta, sabe? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma régua, um giz de costura ou caneta fantasminha, que é aquela que apaga com o calor do ferro, tá? E aqui, eu vou marcar 2 centímetros, ó, na alça. Da beiradinha pra cá, marquei 2 centímetros. E aqui também, ó. O que que eu vou fazer? Começo costurando aqui na beiradinha, venho até a marcação, viro e volto, faço um quadradinho, certo? Aí, ó. Aqui as meninas. Gente, deixa eu arrumar minha cadeira, que eu tô toda torta aqui, senão depois eu tô vindo na live e fico dolorida o resto do dia. Então, ó, retrocesso. É na beiradinha da alça. Chegou na marcação, levanta o calcador. Abaixa. Aqui, essa costurinha que eu tô fazendo é bem em cima do risco de giz que eu fiz. Chegou na beiradinha, virou. E veio aqui. E não costurou nada, porque a linha da bobina tava arrebentada. Oh, misericórdia. Faz parte, que eu já deixei uma aqui, ó, cheinha pra nós. Pronto. De novo, né? De novo. Pronto, fiz de um lado, agora eu venho aqui, ó, do outro. Pontinho por pontinho, vai devagarzinho, tá? Que a gente quer essa costura bem na beiradinha da alça. Pronto. E tira os... Não, a gente tira a linha e já joga direto na roupa, né? Aí a gente vai sair correndo pra ir no mercado em algum lugar, você sai com a roupa cheinha de linha. Quem aí já saiu correndo e na hora que olhou a roupa tava cheia de fio de linha? Então, ela ficou assim, tá vendo, ó? Aí, depois eu passo o ferro aqui, vai sair essa marca de giz. E é isso, tá? Então, colocamos a alça. Vamos aqui para a parte do zíper. Vou colocar o calcador de zíper. Aqui, vou começar pegando a parte do zíper mais estreitinha. Canal do zíper, né? Ó, dentinho do zíper de frente para o tecido, passo uma costura de segurança. Presta atenção para ficar sobrando uma pontinha de cada lado, que eu vou colocar 2 cursores, aí se você quiser colocar também, aí tem que sobrar uma pontinha de cada lado, tá? Todo mundo aí já saiu, né? Com a roupa cheia de pedaço de linha. Ei, laia. Roupa preta, então, nossa, às vezes eu esqueço, porque eu já não gosto de trabalhar com roupa preta por causa disso, né? Parece, cai aquele fiozinho, parece demais. Coloquei aqui o zíper, agora eu venho com o forro, coloco estampa de frente aqui, alinho bem e passo mais uma costura. Pronto. Aqui ficou a pontinha comprida, vou cortar. Coloco esse forro pra trás. Ó. Tem que ficar assim, ó, tá? E vem rebatendo a costura abaixo do zíper. Sempre puxando o forrinho aqui, ó. Eu sempre faço isso, ó. Vou costurando um pouquinho, paro,
ajeito aqui o tecido do forro para ele ficar bem esticadinho. Pronto. Aí fica assim, ó, essa tirinha estreitinha mesmo. Agora a gente vai pegar outra parte do canal do zíper, né, que é mais larga. Vamos colocar aqui, ó, dentinho do zíper de frente, alinha bem aqui e passa a costura. Pronto, vou pegar o forro, estampa de frente com estampa. Alinhou. Passa a costura. Tá um pouco sem foco. Deixa eu... Ui. Vou tentar arrumar aqui. Aí, vamos ver se agora fica melhor. Costurei aqui, ó. Agora a mesma coisa, a gente põe o forrinho pra trás. Dobra esse tecido aqui, ó. E vamos rebater aqui abaixo do zíper. O mesmo esquema, a gente vai costurando e vigiando esse tecido, porque ele é um fujão, sabe? Ele fica indo pra cima. E não pode, porque essa costura é justamente pro forro ficar bem certinho do lado de dentro. E quando abrir o cursor, né? Quando for abrir e fechar o zíper, não ficar agarrando no forro interno. Então, sempre puxando aqui, tá? Como ele tá solto, ele é levezinho, ele fica voltando pra trás. Pronto. Então, olhe. Ai, tá ficando linda essa cor. Vou pegar o cursor, vou colocar um de cada lado, tá? Então, deixei 2 pontinhas de zíper. Vou usar este cursor de gota, que é um cursor super delicado. Acho que vai ficar lindo aqui. Ó, venho, deixo ele paradinho aqui no meio, aí eu vou virar e agora o outro eu coloco na outra pontinha, tá? Oi, Cláudia, eu estou me tratando, sabe? Fazendo acompanhamento, fiz uns exames. Essa semana agora que passou, fiz um exame mais detalhado, entendeu? Ainda tô tendo dor, sim, ainda não conseguimos resolver, não, mas tá sob controle. Ó, deixe os cursores paradinhos aqui no meio, tá? Antes de prosseguir, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, ó, embaixo e em cima. Porque esse forro aqui ficar solto, ele atrapalha demais. Mania, tá? É só se vocês quiserem também. Eu gosto para poder ficar mais fácil da gente ir trabalhando. Então, vem, ó, uma costurinha rápida aqui. Só para segurar o forro aqui nessa parte da manta. E aí fica mais fácil da gente trabalhar. Pronto. Ficamos com um pequeno excesso de forro aqui. Vou tirar. Gente, é uma peça linda e ela é rápida de fazer, sabe? Vocês viram, eu fiz sem nenhum bolsinho interno, entendeu? Sem nenhum detalhe, mas vocês podem incrementar e fazer uma peça linda. Então, ficou assim, ó. Ó, por exemplo, essa daqui é uma aula do clube, para as alunas do clube. Essa é a frasqueira flex, ela é maior, tá? Ela tem aqui
um bolsinho todo lindo aqui na frente. Olha só, e ela tem um bolsinho de zíper aqui também. Ela é maior, tá? Essa é a aula do clube. Se você não é aluna do clube, o link tá aí na descrição. Aí ela é mais incrementada, o tamanho é diferente, a forma de fazer. Tem os bolsinhos, bolsinho embutido aqui, ó, lindinho, tá? Agora aqui a gente vai prosseguir com este quadradinho aqui, ó, tá? O molde vai junto com o kit. Se a pessoa comprar esse kit aqui, que é o kit da aula de hoje, tá lá no site. É kit aula frasqueira primavera. Aí o moldezinho dela vai aqui, tá? Aí aqui a gente vai colocar, ó, estampa de frente com estampa e passa uma costura de um pé de máquina. Pronto, aqui o meu ficou um pouquinho grande. Deixa eu tirar. Pronto. Passou essa costura, a gente vai cortar esse excesso de zíper aqui. Vamos pegar aqui a tirinha de retalho que eu falei para vocês, que aqui a gente vai fazer um acabamento de viés. Como eu disse, pode ser viés pronto, se vocês quiserem. Eu cortei aqui o retalhinho, que ele ficou até grande demais. Então, aqui esse retalhinho de tecido, vou colocar a estampa de frente com a estampa. Faço uma costura com um pé de máquina. Tô cheio de coisa aqui. Aí, essa tirinha eu vou virar pro outro lado. E aqui eu vou fazer duas dobrinhas, ó. Uma, duas. E passo uma costura aqui. Fez um viezinho lindo. Olha, lindo, né? Aqui a gente vai abrir. Esse viezinho, ele fica para o lado do sustento, tá? Ele não fica pro lado do zíper, pro lado do sustento. E aqui, na parte do sustento, a gente passa uma costurinha de meio pé de máquina pra rebater. E aí, ficou assim, ó. Ó. Por dentro, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Tá? Mas antes, nós vamos medir. Sempre, 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 gente. Vai fazer peça com fole. Antes de finalizar, precisa medir, tá? E aqui, nesse caso dessa peça, a gente começa prendendo pelo sustento. Por quê, gente? Essa parte do sustento aqui, ó, a gente não pode tirar mais nada dele, tá? O tamanho, a largura dele é de 14 e a gente não pode tirar. Então, aqui a gente vai colocando, ó, prendedor em toda a volta e se sobrar, precisar refilar, tirar alguma coisa desse fole, né? A gente tira na parte do zíper, tá bom? Não pode tirar na parte do sustento, porque ele já tá no tamanho certinho que ele tem que ser. Aqui faz as curvinhas bem certinhas, como se você já fosse fechar a peça, tá? Bem esticadinho, sem preguinha, porque aqui a gente tá medindo mesmo para poder dar tudo certo. Então, olha aqui, gente, passei, ó, prendedorzinho. E aqui, vocês podem ver que tá passando um pouquinho. A gente tem que deixar passando 1 centímetro, a da emenda, né? Porque aqui é o começo. Tem que deixar passando 1 centímetro, porque aqui a gente ainda vai fazer a costura. Então, aqui eu vou marcar onde tá passando 1 centímetro. Pronto. Marquei aqui que é o que eu tenho que tirar, tá? Mas sempre, sempre falo isso pra vocês. Ah, sobrou, não diminui a medida, tá, gente? Não diminuam, façam com a medida que eu passo pra vocês e medem,
Porque eu sempre falo, às vezes uma margem de costura diferente, um pé de máquina diferente, às vezes o pé do calcador tem uma medida diferente, né? E isso daí pode atrapalhar no resultado. Então, faz na medida que eu passei para vocês. E aí, depois, se necessário, vocês tiram. Aqui, olha só, para vocês verem, eu não vou tirar muito. Aqui vai dar o quê? 1,5 centímetros, mais ou menos. No zíper, tá? Ó, isso aqui foi o que eu tirei. Agora sim, tá no tamanho certinho, então a gente pode prosseguir. Essa parte do sustento venho, coloco aqui, ó, frente com frente, passo uma costura com um pé de máquina. Passou a costura, vou pegar o tecido aqui, ó, que eu cortei maior. Coloca aqui, ó, estampa, de frente com estampa. Costura com um pé de máquina. Volto com ele pra cá, 2 dobrinhas, costura de novo. Gente, quem tiver com a imagem ruim no YouTube, clica, dá um clique na sua tela, na tela aí que você tá assistindo, para aparecer a engrenagemzinha bem em cima de configuração. Aí você clica na engrenagem de configuração e escolhe lá, qualidade de imagem. Clica em qualidade de imagem e escolhe qualidade alta. Geralmente fica no automático. Escolhe qualidade alta, tá? E vê se melhora. Se não, sai da live e volta. Que aqui pra mim tá tudo certo. Imagem está ok. E aí, aqui, essa parte desse viezinho que a gente acabou de costurar, a gente tem que rebater também. Então, vira tudo pro lado direito, ó. Aqui o viezinho a gente joga pro lado do sustento e passa uma costura de meio pé de máquina. Não pode fazer menor o sustento? Fica à vontade, tá? Se vocês quiserem mudar, fazer teste, né? Mudar a medida. Quando eu vou desenvolver, eu vejo uma medida que eu acho que seja apropriada e mantenho, entendeu? E este tamanho de sustento para este diminuir, vai ficar muito estreitinho e o negócio vai ficar muito solto aqui, entendeu? Quando eu penso na lógica dessa forma, né? O sustento tem que ser de um tamanho que a tampa não fique dançando, né? Também não pode ser muito comprido, não fica pegando nas curvas. Então, eu raciocino mais ou menos assim, para poder chegar num tamanho legal. Mas se vocês quiserem alterar aqui essa parte, tudo bem, porque isso aqui é o que vai sustentar o corpo e a aba da peça, né? A tampa, digamos assim. Certo? Agora a gente vai costurar o viezinho. Aqui já passei para vocês, né? Que eu peguei aqui 70 centímetros, uma tirinha por 7, dobrei ao meio e passei o ferro, tá? Deixa eu ver se vai dar. Olha só, que aqui corta nem mede. Ah, vai dar, vai quebrar um pouquinho. Então tá certo. Aqui, gente, ó, presta atenção. A dobrinha, aonde aqui, ó, onde tem as duas pontinhas, é o que eu vou costurar aqui por dentro, ó. Ó. Coloco as pontinhas aqui e vou fazer uma costura bem na beiradinha. É a mesma coisa se você fosse usar o viés pronto, né? Que a gente coloca aqui na beiradinha, costura bem na beiradinha, é a mesma coisa. Aqui, já chegou e eu esqueci de fazer uma dobrinha aqui no começo. Ai, gente. Deixa eu desmanchar. Só a pontinha. E já no outro lado eu explico pra vocês o que eu fiz aqui, o que eu desmanchei. Pronto. Agora eu vou colocar aqui do outro lado e vou explicar pra... Ah, meu Deus, cadê o outro? Tá aqui. Eu tinha esquecido de fazer a dobrinha, tá? Então aqui, ó.
Eu vou começar costurando aqui, mas eu vou fazer uma dobrinha de 1 centímetro, assim, ó. Pra quando a gente for rebater o viés, não ficar aparecendo e nem desfiar a beiradinha do tecido, tá? A Cássia perguntou assim, ó, uma dúvida, todos os kits do site vêm com molde dentro? Não, Cássia, você precisa ler o título e confirma na descrição. A maioria vai com molde, mas sempre está escrito na descrição e no título, se vai com molde ou não, entendeu? Por exemplo, esse da frasqueira tá escrito lá, kit frasqueira primavera floral delicado, que é esse aqui que eu tô fazendo. Aí entre parênteses, com molde, entendeu? Tem a maleta vintage, que é outra aula que eu fiz. Aí tá lá, kit maleta vintage, estampa vilarejo, um exemplo, entre parênteses, com molde. Então, você precisa se atentar a isso. Os kits de materiais, gente, eles são de acordo com a aula, tá? Se na aula teve molde, no kit vai molde. Se a aula foi por medidas, aí no kit não vai molde, aí você vai fazer por medidas. Que nem a aula passada que a gente fez na quarta-feira, estou de professora, tem o kit no site, mas na aula a gente fez por medidas, então não vai o molde, você vai fazer por medidas. Então funciona dessa forma, tá? Então, pronto, gente, ó, costurei viésinho dos dois lados. E agora, para a gente poder finalizar a nossa peça, nós vamos marcar o meio de todas as partes, tá? Então, eu vou começar por essa parte aqui. Aqui eu vou colocar bem certinho, início e final de zíper, ó. Bem encostadinho. Apoia aqui na mesa. Estica bem, tá? Para ficar marcado bem certinho. Esticou, o que que eu vou fazer? Pequenos piques, ou se você quiser, você pode fazer uma marcação com uma caneta que apaga com o calor do ferro, por exemplo, tá? Que é para marcar o meio. Se você for fazer pique, é bem petitinho, tá? Só para marcar o meio. Então, vou fazer em cima e embaixo aqui na parte do sustento. Aqui na parte do zíper também. Em cima e embaixo. Certo? Aí, aqui, ó, a gente também vai fazer na tampa e no fundo. Eu vou dobrar nessa posição, bem retinha, sempre curvinha com curvinha, tá? Porque se dobrar torto, não adianta nada fazer pique para ficar reto, porque se dobrar torto vai ficar torto, né? Então, tem que dobrar certinho. Dobrou certinho. Um pique em cima, outro embaixo. E aqui, a parte da base é a mesma coisa. Dobrou aqui, ó, curvinha com curvinha. Vê se tá certinho. Um pique em cima e um pique embaixo. Cupom de desconto da aula de hoje é 10% de desconto usando a palavra frasqueira lá na hora de fazer sua compra no cupom de desconto, tá? Ó, então, tudo marcadinho, a gente pode começar a fechar a nossa peça. Como que a gente vai fazer? Vou começar pela parte da tampa, né? Esse fole, esse canal, a gente vai virar do lado avesso, certo? E se atentar, gente, olha só, aqui, aonde é mais estreitinho, onde tem essa partezinha mais fininha, é onde vamos colocar a parte que tem a alça, tá? A alça fica aqui. E a outra fica nessa parte mais larga, tá bom? Aí, vou colocar pique com pique, ó. Um do pique que eu fiz aqui, eu coloco com o pique do sustento do corpo. E vou passar uma costurinha de uns 2 centímetros aqui só pra segurar. Pronto. Aí, eu venho aqui na frente, ó, a mesma coisa, pique com pique. E estampa de frente com estampa. Estampa principal de frente com estampa principal. O avesso, ele fica assim, todo aparecendo lá de fora, tá? Então, aqui centralizei. E agora, a gente coloca prendedor em toda a volta. Como a gente mediu. A minha é a Jack, minha máquina, gente, é a Jack A4, tá? É um modelo que saiu de linha, agora que tá no lugar dela é a A4E, se eu não me engano.
porque já tem 4 ou 5 anos, se eu não me engano, que eu tenho ela. E aí eles já têm modelos mais modernos, que eu acho que a que tá no lugar dela é essa, é Jack A4E. Eu acho que é. É a mesma coisa, só muda o corte de linha mais rente. Então, aqui, gente, ó, coloquei prendedor em toda a volta. E vamos passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Aline, dá para fazer na máquina doméstica? Dá. Aí você vai usar agulha número 14. Pode pôr o pontinho da máquina em 3,5 para fazer esse acabamento. Na hora de fazer o acabamento do viés, que é daqui a pouco, é o próximo passo aqui, aí vocês podem até alargar mais o ponto da máquina. Pode colocar em 4, se for até 4, coloque no máximo quando for fazer o acabamento do viés, tá? A largura do ponto. E a agulha 14 é o suficiente para fazer essa peça aqui na máquina doméstica. Na industrial também, eu tô usando a agulha 14 aqui. Na verdade, eu uso a agulha 14 para quase tudo. Eu não mudo muito, assim, o estilo de material, espessura, essas coisas, né? Então, eu uso mais a agulha 14 mesmo, mas de tempos em tempos eu vou trocando ela mesmo que ela não quebre, porque a agulha tem vida útil, então é bom a gente, de vez em quando, trocar. Pronto. Passamos a costura em toda a volta, ficou lindo. Agora, a gente coloca aqui a parte do fundo. Vou falar a parte da bunda. Ai, Jesus. Aqui, então, vamos colocar pique com pique. Passou costura. De novo, mesmo processo que a gente acabou de fazer, a gente faz de novo aqui, ó. Pique com pique. Passou a costura. Vamos colocar o prendedor em toda a volta. Clips, prendedor, não sei como vocês chamam isso. Eu falo prendedor, porque é um prendedor. Tem gente que fala clips. O fole, para mim, é problema. Halilma, vamos praticar, sabe? Praticar. Praticar é o que vai trazer para vocês as habilidades. Aquilo que vocês têm dificuldade é o que vocês mais têm que fazer e não fugir. Porque às vezes a gente, não consigo fazer isso aqui direito, então vou fugir de peças que tem que fazer assim. Não, não, não. Para vocês adquirirem habilidade, né? Uma maior desenvoltura para fazer peças, poder ter um catálogo, né, de variedade de peças, vocês têm que arriscar nas técnicas, né, gente? Ninguém nasceu sabendo. Nossa, minha primeira peça com fole foi uma tragédia. Tem uma história. Meu marido até hoje lembra dessa história da bolsa. Eu tenho um projeto chamado Bolsa Estrela, uma bolsa linda que eu fiz para mim na Mega Artesanal. Ela ficou linda, gente, perfeita. Ela ficou tão linda que lá na Mega Artesanal tanta gente perguntou dela que eu fiz um projeto, né, para poder vender a aula. Aí um dia uma moça pediu para mim fazer uma bolsa daquela, era encomenda, ela pediu tal cor, fui lá, comprei o material certinho. Só que a minha máquina era muito velha, não era essa Jack, era uma industrial bem antiga. Ai, gente, a bolsa não dava certo por nada, mas pensa numa bolsa que não dava certo. Eu comecei a errar, eu já tinha feito a bolsa perfeita, tinha gravado aula da bolsa. E a bolsa não saiu, entendeu? A máquina não colaborava, ela ficava travando muito, ficava quebrando a agulha, ficava travando, não conseguia costurar. Eu peguei a bolsa e joguei lá no meio do quintal. Sem terminar, entendeu? Fiquei muito furiosa aquele dia, porque eu não me conformava, gente.
Desmanchei e costurei de novo várias vezes. Aí o material já estava todo desgarçado. Quer saber? Joguei lá pro quintal. E ficou lá jogado no quintal ainda uns dias, porque eu não queria nem olhar para ela. Então, gente, as coisas dão errado na nossa vida, mesmo que você domine, entendeu? Às vezes é a máquina, às vezes é o material, às vezes é o seu humor, às vezes é a vibe que você tá naquele dia, você não tá legal, aí nada dá certo, entendeu? Então, a gente sempre tem que tentar mais uma vez. E se eu tivesse largado mão nesse dia, falado, eu não vou fazer mais bolsa assim grande, que é uma bolsa grande, com fole, né? Se eu tivesse falado, não deu certo, então não vou fazer mais. Agora eu fiquei com medo, a gente realmente fica com medo, fica irritada, fica sentida, achando que não é capaz, né? Mas e se nesse dia eu tivesse falado, eu não consegui, não vou mais fazer. Bolsa desse tipo eu não vou fazer mais não, vou fazer só as mais fáceis. Aí eu não teria me desenvolvido, entendeu? Não teria crescido, não teria gerado habilidades. E assim praticar e com tudo, sabe? Se jogar de cara e sem medo, entendeu? Eu vou fazer até dar certo, nem que eu tenha que fazer 1000 vezes. Pode fazer sim a parte interna com bagunça, se vocês quiserem. Muita gente perguntou sobre térmica, se vocês quiserem, pode fazer térmica. Aqui na minha cidade é muito difícil encontrar aquele material térmico, eu preciso comprar pela internet, fazer alguma aula para vocês. Aí é assim, gente, depende do tamanho da marmita, cabe aqui. Se for aquelas marmitas de pedreiro, desculpem as mulheres que têm marido que são pedreiros, de modo de falar, né? Aqui eu vou só tirar as beiradinhas aqui que tá saliente. Se for aquelas marmitona grande, né, que homem gosta de levar bastante comida, essas coisas, aí não cabe não, aí vocês têm que aumentar. Mas se for uma tupperware quadradinha, dá de boa, cabe sim. Aqui tô tirando só o excesso, tá? E agora a gente vai só, ó. Sim, ô Halilma, você pode colocar o térmico no lugar do forro, né, e deixar aquele metalizado aparecendo, ou você pode colocar ele depois da manta e por cima colocar o forro. Aí ele não vai aparecer. Por exemplo, você pode colocar a manta, aí você usa a manta R1, porque já a manta térmica também tem estrutura, né? Então, para não ficar grosseiro para costurar, você usa a manta R1, tecido principal. Na manta R1, você coloca a parte térmica com o laminado para cima e por cima do laminado você coloca bagum como forro, porque o bagum é impermeável, tá? E aí o laminado vai ficar escondido. Eu faria dessa forma, porque aquele laminado é muito sensível para rasgar, tá? Então, para uma durabilidade maior, eu faria tampando a parte térmica. Aquele laminado pode sim ficar visível se vocês quiserem na parte interna, mas eu acho que a durabilidade da peça é bem menor, porque aquilo lá rasga com muita facilidade. Ó, vira todo o tecidinho aqui do viés para fora. Alarga o ponto da máquina. E aqui agora a gente vai só costurar, ó. Esse tecidinho, ele dobra aqui nesse acabamento, ó. E a gente vem passando a costura, tá? Amaceta ela aqui, porque senão a gente não enxerga nada. Então, agora aqui, ó, só costurar o viés. E olha como é que ela fica do lado de dentro, gente, o viésinho de tecido fica super discreto. Deixa eu ativar os comentários aqui. Ó. Virando.
Aí a gente começa, né, com aquele cuidado final que é acertando as curvinhas. Parte da tampa também. Vai no ferro, passa ferro de passar. Lógico que é ferro de passar. Depois que passou o ferro, aí vocês vêm aqui, ó, em toda a volta da tampa e do fundo, ó, fazendo isso. Que isso aqui é o acabamento, né, gente? Aquele cuidado final para deixar ela modeladinha. E embaixo, a mesma coisa. Tcharam! Oh, meu Deus! Toda amassada, tadinha. Tá um pouco amassada aqui, mas linda. Linda, 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 gente. Perfeita. Coisa mais fofa. Essa aqui vai ficar pra mim. Vou guardar minhas coisas aqui. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Linda demais. Maravilhosa. Deixa eu levantar aqui. Olha, gente. O zíper tá torto. Professor, aí. Oh, que coisa linda. Tão delicadinha, tão fofa, olha. Linda, linda, linda. Maravilhosa, hein? Gostaram? Eu amei. O valor de venda que eu deixo para vocês dessa peça é de 80 a 100 reais, tá? Avaliando sempre o valor que você paga no material e na região que você mora, tá bom? Olha. Linda. E lembrando vocês, mais uma vez, somente hoje, tem desconto e tem brinde para quem comprar no site, tá bom? Se você não viu eu falando no começo da live, presta atenção, gente, ó. Nas compras acima de 100 reais, somente hoje vai ganhar um tecidinho digital desse floral que imita um bordado lindo. Olha. Acima de 100 reais ganha esse tecido que é lançamento. Tá? Olha só. Então, é só hoje, domingo, nas compras acima de 100 reais, ganha tecidinho. É 100 reais em produto, sem contar com o frete. E tem 10% de desconto no site hoje, gente, usando o cupom PRIMAVERA, que é o nome da nossa frasqueira. Tudo com letra minúscula, tá? Primavera. O sustento do corpo é por medidas, isso mesmo. Obrigada para quem respondeu. É o tamanho 14 por 14, tá bom? 10% de desconto usando o cupom Primavera e mais 5% de desconto nos pagamentos por Pix, tá bom? Meninas, obrigada a todas vocês pela nossa aula de hoje, que ficou linda, um mimo, lindinha. Eu vou passar o ferro nela, bonitinha, tirar foto, porque ela ficou muito fofa, gente. Qual cor vocês preferem? Nossa, agora eu tô... Ó. Azul, floral azul com rosé, né? Coloquei o zíper rosé, a alça rosé. Ou a floralzinha delicada, hein? Com rosinha, rosa bebê. Zíper rosa bebê e alça rosa bebê. E aí? Qual das duas, hein? Isso mesmo, cupom frasqueira. É isso sim. Cupom de desconto frasqueira. Não foi isso que eu falei, não? Foi. As duas tá linda, né? Depende do gosto. Ah, ficou lindas as duas. Lindas. Se eu fosse comprar, assim, por exemplo, eu tô numa feira. Aí eu passo lá e vejo as duas. Nossa, eu ia ficar muito na dúvida de qual comprar. Mas eu vou ficar com essa daqui. Eu falei primavera? Misericórdia, gente. Tô louca. Desculpa. Eu falei primavera? Não é. É frasqueira. Perdoe-me. O cupom de desconto é frasqueira. Nossa, ó. Tô biruta. Muito doida. É frasqueira o cupom de desconto, tá?
Então é isso, meninas. Tá linda. Prontinha aí. Aula mastigadinha para vocês, com molde. Bora fazer. Quem fizer, posta lá no grupo do Facebook para mim ver, tá bom? Quero ver vocês costurando, hein? Mão na massa. Porque é uma peça tão gostosinha de fazer e ela fica tão fofinha, que, nossa, deve dar aquela alegria quando ficar pronto, você fala, nossa, nem acredito que foi o que fiz. É aquele sentimento que a gente fala que é o que é bom para depressão, para ansiedade, é esse sentimento. Quando você faz alguma coisa, fica pronta, você olha e fala, nossa, foi eu que fiz, né? É isso que é gostoso demais. E essa peça fica muito fofinha, vale muito a pena vocês pararem um tempinho para fazer ela. Tem dificuldade? Vai lá acompanhando o vídeo no YouTube, vou deixar gravado, tá? Só vou editar amanhã para tirar falando a parte dos descontos, né? Vai ficar gravado, assiste o vídeo, vai fazendo junto comigo, corte seu material, vai fazendo junto comigo, vai dar tudo certo. Ah, não deu certo na primeira? Faz na segunda, veja o que você errou na primeira vez e faz de novo, entendeu? E assim a gente vai aprimorando, né? O caminho é sempre dessa forma, tá? Meninas, beijo grande para vocês. Deixa eu finalizar primeiro o YouTube.